Em meados dos anos 50, a Lockheed encontrava-se numa encruzilhada. Outrora a espinha dorsal das viagens aéreas de longo curso, a família Constellation perdia terreno rapidamente. O Boeing 707 reescrevia a economia da operação de companhias aéreas. A Douglas, por sua vez, já preparava o seu DC-8. Os jatos já não eram experimentais. A esta altura, eram simplesmente inevitáveis. Para a Lockheed, ficar de fora da corrida dos jatos não era uma opção sequer a considerar, mas enfrentar a Boeing diretamente com um jato totalmente novo também não era realista. A empresa carecia de capital, de escala de produção e de qualquer margem real para erros. Assim, a Lockheed escolheu um caminho diferente. Em 1954, a American Airlines publicou um conjunto de requisitos que moldaria uma década inteira de viagens aéreas de curto e médio curso. O que eles queriam era, em teoria, simples. Velocidades de cruzeiro de jatos, mas sem o consumo de combustível de jatos, juntamente com alta utilização, capacidade para pistas curtas e custos de manutenção mais baixos. As companhias aéreas não estavam prontas para abandonar os turbohélices completamente, ainda não, mas estavam cansadas de aceitar as suas limitações. A mensagem era clara como água: construir algo mais rápido, mais silencioso e mais capaz do que qualquer coisa voar na altura ou arriscar ficar para trás de vez. A Lockheed respondeu com o L-188 Electra. Ao contrário de uma simples atualização, este não foi construído sobre o anterior L-1049 Super Constellation. Cada peça nasceu de uma folha em branco. Nova asa, nova fuselagem, uma abordagem totalmente nova à propulsão. 4 turbohélices Allison 501D13 impulsionavam o Electra, uma versão civil do motor T-56, originalmente construído para o C-130 Hércules militar. Cada motor entregava mais de 3.700 cavalos de potência no eixo, fazendo girar hélices maciças de 4 pás, otimizadas para cruzeiro subsônico alto. A Lockheed visava velocidades superiores a 643 km por hora, mais rápido do que qualquer turbohélice anterior a ele, e perto o suficiente dos primeiros jatos para que a comparação realmente importasse. Dentro da empresa, este programa tiña un peso existencial. Os custos de desenvolvimento ultrapasaron os 100 millóns de dólares, valor da década de 1950. As instalações foron expandidas, as equipas de enxeñaría foron reorganizadas en torno do esforzo. Dependendo da configuración, a aeronave acomodaba entre 66 e 99 pasaxeiros, con unha cabine presurizada, corredor amplo e xanelas generosas. Tudo deliberadamente concebido para diminuir a distancia psicolóxica entre aeronaves a hélice e xatos. As compañías aéreas notaron. Até 1955, a American Airlines, a Eastern Airlines e a Braniff xa habían asinado como clientes de lanzamento, e a KLM e a Qantas seguíronse pouco depois no estranxeiro. Os mapas de rotas en breve mostraban Electras a voar en corredores de curto curso densamente poboados pelos Estados Unidos, Europa e Círculo do Pacífico. O marketing da Lockheed apostou forte nunha idea central. Este era o avión ponte. Velocidade de xato, onde os xatos consumían demasiado combustível para facer sentido. Economía de turbohélice, onde os custos de combustível aínda eran máis importantes. Supostamente o mellor de dois mundos. Dentro da Lockheed, todos compreendiam exatamente o que estava em jogo. Ter sucesso com o Electra e a Lockheed permaneceria um jogador sério na aviação comercial. Falhar e o futuro da empresa inclinar-se-ia quase inteiramente para o trabalho militar. Não havia plano B guardado na manga. O primeiro Electra voou em dezembro de 1957, seguido pela certificação em 1958. As entregas aumentaram rapidamente a partir de então. A publicidade inicial apostava em imagens elegantes, discos de hélice desfocados, slogans confiantes que prometiam velocidade sem sacrifício. Para a Lockheed, o Electra não era uma medida provisória. Era suposto ganhar tempo, tempo para sobreviver à transição para a era dos jatos, tempo para se reagrupar e planear o que viria a seguir. Então, tudo desabou, mais rápido do que qualquer um na Lockheed antecipou, mais rápido do que a indústria da aviação alguma vez tinha testemunhado. A 3 de fevereiro de 1959, o voo 542 da Braniff desintegrou-se em pleno ar perto de Buffalo, Texas. A aeronave, um L-188 Electra, tinha sido entregue menos de um ano antes. Todas as 34 pessoas a bordo morreram. Os investigadores suspeitaram inicialmente de turbulência ou, possivelmente, erro do piloto. A ideia de que um avião de passageiros emblemático e novinho em folha pudesse falhar estruturalmente parecia quase inimaginável na época.
Depois, a 17 de março de 1960, o voo 710 da Northwest Orient despenhou-se perto de Tell City, Indiana. Outro Elettra, outra desintegração estrutural em voo, outra perda total de todos a bordo. Desta vez, a negação simplesmente já não era possível. 2 falhas catastróficas, tipo de aeronave idêntico, perfis de voo notavelmente semelhantes. A confiança do público não se desfez gradualmente, desmoronou-se da noite para o dia. O que realmente causou isto não era óbvio à primeira vista. O Elettra tinha passado por toda a certificação. A sua fuselagem cumpria todas as normas regulamentares. Os motores já tinham provado seu valor em serviço militar. E, no entanto, algo estava a desintegrar esta aeronave em pleno voo. A Lockheed, a Federal Aviation Administration e a NASA lançaram uma das mais intensas investigações na aviação civil de toda aquela era. O que eles eventualmente descobriram foi um fenômeno que quase ninguém fora da dinâmica estrutural avançada alguma vez tinha encontrado: o Whirl Mode Flutter. Simplificando, as hélices, motores e carenagens maciças estavam a interagir com a flexibilidade inerente da asa, criando um ciclo de feedback. Sob condições específicas, pequenas vibrações não se dissipavam como deveriam. Em vez disso, amplificavam-se rapidamente. A asa torcia. As cargas das hélices aumentavam em resposta. Essas oscilações realimentavam diretamente a estrutura. Em segundos, as tensões ultrapassavam todos os limites de projeto. Isto não era fadiga. Não era erro do piloto, era um problema de interação, massa dos grupos motopropulsores, rigidez na asa e forças aerodinâmicas, tudo a trabalhar um contra o outro exatamente da maneira errada. Nenhuma dessa nuance técnica, porém, importava ao público. Até março de 1960, a FAA impôs restrições de velocidade a toda a frota Elettra. As companhias aéreas retiraram discretamente as aeronaves das rotas de alta densidade. As reservas de passageiros caíram quase imediatamente. Noticiários mostravam filas de Elettras parados nas pistas dos aeroportos. Jornais publicavam diagramas ilustrando asas a partir e hélices a vibrar. Qualquer nuance existente sobre instabilidade dinâmica rara sob condições extremas perdeu-se completamente na tradução. O que o público realmente absorveu foi muito mais simples. O Elettra desintegra-se. A American Airlines cancelou seus pedidos restantes sem rodeios. A Eastern reduziu drasticamente a utilização. Operadores internacionais tornaram-se hesitantes. Mesmo as companhias que ainda confiavam na aeronave a nível técnico começaram a preocupar-se com o que mais uma manchete poderia fazer à sua marca. A era dos jatos já se vendia pela segurança através da modernidade, e nesse contexto, o Elettra parecia subitamente uma aposta do passado. A Lockheed agiu rapidamente em resposta. Os engenheiros redesenharam os suportes dos motores, reforçaram a estrutura da asa e adicionaram rigidez em todas as vias de carga críticas. A correção de facto funcionou. Testes de voo confirmaram-no. O serviço operacional posterior confirmou novamente, mas, a essa altura, o dano já havia escapado completamente ao domínio da engenharia. Isto deixou de ser um problema técnico. Tornara-se um problema de percepção, a desenrolar-se em tempo real, e a percepção move-se mais rápido do que qualquer correção. Em apenas 13 meses, o Elettra passou de salvação da Lockheed a um símbolo de dúvida. Não houve um declínio lento aqui, nenhuma erosão gradual de confiança. Apenas uma quebra súbita e permanente entre o que a aeronave realmente era e o que o público passou a acreditar sobre ela. Até 1960, a Lockheed e a Federal Aviation Agency tinham concluído o que ficou conhecido como Programa LEAP, abreviatura de Lockheed Electra Achievement Program. Cada ele, 188 restante em serviço, foi recolhido e reconstruído estruturalmente. As carenagens dos motores foram reforçadas. As estruturas das asas foram rigidificadas por completo. Os pontos de montagem foram completamente redesenhados para eliminar de vez o modo de vibração. Os reguladores das hélices também foram modificados. Os dados dos testes de voo confirmaram que o problema subjacente tinha sido totalmente resolvido. De um ponto de vista puramente de engenharia, o Elettra agora classificava-se entre os turbohélices mais seguros a voar em qualquer parte do mundo. A história da aviação, porém, não faz pausas para correções. Enquanto os engenheiros da Lockheed estavam ocupados a reforçar asas, as companhias aéreas assinavam contratos noutros lugares. Entre 1959 e 1961, o Boeing 707 entrou em serviço generalizado nas companhias aéreas. A Douglas seguiu de perto com o DC-8.
Mesmo rotas domésticas mais curtas começaram a transitar para jatos puros. Aeronaves como o Boeing 720 e outros derivados de jatos iniciais remodelaram as expectativas dos passageiros quase da noite para o dia. Os jatos eram mais rápidos, eram mais barulhentos, pareciam inequivocamente modernos. E para esse mercado alterado, o Eletra reconstruído regressou ao serviço, enfrentando uma indústria que já tinha tomado a sua decisão. As companhias aéreas agora ponderavam um cálculo completamente diferente. Mesmo com a correção completa, voar o L-188 significava defender um risco reputacional perante passageiros, investidores e reguladores. A aeronave em si era genuinamente segura, mas o seu nome permanecia ligado a manchetes, investigações e perdas. Para os planeadores de rotas e executivos de companhias aéreas, havia pouca razão para continuar a lutar contra essa percepção quando os jatos ofereciam, em vez disso, uma tábua rasa. A American Airlines acelerou discretamente a sua transição para longe desse tipo. A Eastern e a Braniff reduziram a sua exposição. Novas encomendas simplesmente pararam de chegar. O interesse internacional arrefeceu rapidamente. Nenhuma companhia aérea queria o fardo de explicar por que estava a comprar um turbo-hélice ligado a uma tragédia recente, não quando os jatos se estavam a tornar rapidamente o símbolo público de progresso da indústria. O Eletra tinha entregado tudo o que lhe foi pedido. O mercado seguiu em frente independentemente. Certos contrastes tornaram-se impossíveis de ignorar. Aqui estava uma aeronave que era tecnicamente sólida, estruturalmente robusta e economicamente eficiente, mas pertencia a uma categoria que as companhias aéreas já não queriam defender publicamente. No início dos anos 60, a segurança por si só já não era suficiente. A percepção importava, a velocidade importava, a imagem importava, discutivelmente tanto quanto a engenharia. O Eletra não desapareceu, porém, simplesmente mudou de farda. À medida que o interesse das companhias aéreas colapsava ao longo do início dos anos 60, um tipo de cliente muito diferente surgiu, com prioridades completamente distintas. A Marinha dos Estados Unidos observava o L-188 de perto desde o início. A sua longa autonomia, alta resistência e eficiência do turbo-hélice tornavam-no idealmente adequado para missões onde a velocidade pura importava muito menos do que o tempo sustentado em estação. Em 1962, a Lockheed adaptou a fuselagem para o P-3 Orion. Esta não foi uma modificação menor também. A fuselagem foi completamente reconfigurada para abrigar sensores, compartimentos de armas e estações de tripulação adicionais. As mesmas asas que outrora tinham desencadeado o pânico público eram agora valorizadas especificamente pela sua força e capacidade de combustível. As mesmas correções estruturais que não conseguiram reconquistar a confiança das companhias aéreas tornaram esta aeronave excepcionalmente durável no serviço militar. O que se seguiu tornou-se um dos programas de aeronaves de patrulha com mais tempo de serviço na história da aviação. Os P-3 Orion realizaram patrulhas antissubmarinas durante toda a Guerra Fria, rastreando submarinos soviéticos através do Atlântico Norte e do Pacífico. Eles lidavam com vigilância marítima, recolha de informações e, mais tarde, também trabalho de reconhecimento terrestre. Dezenas de países operaram eventualmente várias variantes do P-3 e algumas fuselagens individuais permaneceram operacionais por mais de 5 décadas. Em funções civis, o Electra também encontrou segundas oportunidades. Operadores de carga valorizavam a sua capacidade de carga útil e desempenho em campos curtos. Conversões para combate a incêndios transformaram-no num avião-tanque de alta capacidade. Agências de pesquisa colocaram-no em serviço como laboratório voador. Nestes nichos, a reputação tinha muito menos peso do que a capacidade bruta, e a aeronave entregou exatamente isso. Este contraste define, em última análise, o legado duradouro do Eletra. Como um feito de engenharia, provou ser resiliente, adaptável e, no final, genuinamente bem-sucedido. Como avião comercial, porém, chegou no momento exatamente errado e pagou por esse timing permanentemente. A mesma aeronave que as companhias aéreas rejeitaram tornou-se indispensável em todos os outros lugares. A verdadeira lição aqui não é de todo sobre uma falha de design, é sobre timing e sobre confiança. As companhias aéreas operam constantemente sob o escrutínio público e uma vez que a confiança se quebra, a recuperação raramente segue uma linha reta. Militares e operadores especializados, por contraste, avaliam aeronaves através de uma lente completamente diferente. Uma que recompensa a resistência, a fiabilidade e o valor a longo prazo sobre a imagem. Sempre.